A irmã já avisou aí, mas vocês devem ter encontrado nas cadeiras de vocês esse formulário aí, para aqueles que chegaram depois, né? Vocês preenchem o formulário, você vê que tem dois lados, né? Um lado você vai escrever e vai ser colocado aqui na cápsula do tempo o ano que vem. E o outro lado você vai levar para casa para você se lembrar daquilo que você escreveu, para não esquecer dos seus pedidos. Ok? Então, preenche, tem canetas ali suficientes, disponíveis ali atrás. E se na sua cadeira não tinha o formulário, ali no fundo também tem formulário para você pegar. Bem, nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Neemias. Eu peço aos irmãos que mantenham a Bíblia aberta, que nós não vamos fazer uma leitura inicial, vamos lendo de acordo com o desenrolar da mensagem, né? Então, mantenha aberta e a gente vai lendo junto depois, tá? Nós vamos estar falando aqui esta noite de coragem para viver o novo. Coragem para viver o novo. Nós temos visto durante o andar, a gente vê que essa igreja, a gente tem trabalhado a questão dos irmãos lutarem, os irmãos buscarem, os irmãos crescerem em diversos aspectos nas suas vidas, crescerem financeiramente, crescer espiritualmente, né? A gente, se os irmãos forem fazer uma retrospectiva de todas as mensagens pregadas aqui, principalmente nesse ano de 2021, os irmãos vão ver que a gente sempre tem trabalhado, a gente está numa linha de trabalho tentando fazer os irmãos prosperarem, os irmãos seguirem adiante de uma maneira diferenciada, com prosperidade, com bênçãos. Deus abrindo, para Deus assim, e abrindo os caminhos, Deus ia derramando as bênçãos que Ele tem nas nossas vidas, que muitas das vezes nós deixamos passar. Mas nesses últimos tempos, me tocou essa questão, muitas das vezes, da falta de coragem. Falta de coragem de muitas das vezes mergulhar naquilo que Deus coloca nas nossas mãos, na nossa frente, e muitas das vezes Ele está deixando passar. Muitas das vezes por falta de coragem, de mergulhar, de ir a fundo naquilo que Deus está colocando para nós. A coragem é uma virtude. E uma virtude importante do cristão. O cristão, ele precisa ser corajoso. Mas o cristão, ele não deve ser corajoso apenas pelas suas próprias forças. Não pelo dinheiro que tem. Não pelo poder humano que possa ter. Não pelas aventuras que cada um se propõe. Mas por aquilo que Deus colocou em nós. Nós precisamos ser corajosos, porque Deus colocou em nós coisas fantásticas, especiais, que fora os cristãos, mas ninguém tem. Primeiro, Deus colocou em nós o seu Espírito Santo. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, Deus coloca o Espírito Santo. Paulo fala isso. Ele diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuis da parte de Deus, e que não sois vós, não sois de vós mesmos. Ou seja, Deus coloca o Espírito Santo dele
em nós. Também, Deus coloca fé em nós. Aí alguém pode dizer, não, mas eu já tinha fé antes de me converter. Sem dúvida, você tinha fé antes de se converter. Mas após a sua conversão, que a sua mente abriu, que os seus olhos se abriram para aquilo que Deus tem feito, para aquilo que Deus faz e aquilo que Deus irá fazer, a sua fé é como se ela explodisse em termos de crescimento. É como se a nossa fé explodisse. Outra coisa que Deus coloca em nós: força. A força que Ele colocou em nós, de nós nasce uma força extraordinária. Uma força extraordinária. E essa força, ela deve ser traduzida também como ousadia e intrepidez. A vida toda, a gente nem sabia, não sabia nada de Jesus. Um dia a gente entregou a nossa vida para Jesus. Geralmente, quando a pessoa é um novo convertido, a pessoa tem aquele desejo enorme de falar de Jesus para todo mundo. O cara fica corajoso, né? Fala para todo mundo, quer ver todo mundo se convertendo também. É ou não é isso? É uma força extraordinária que Deus coloca em nós. A coragem do cristão, ela é o antônimo do medo, mas também é o antônimo da timidez. Muitas das vezes nós ficamos tímidos diante das coisas de Deus. Jesus chamou a atenção dos seus discípulos quando eles estavam no mar e começou uma grande tempestade e tal, aquela coisa. Eles estavam dormindo no fundo do barco. E de repente os discípulos, eles se exasperam e: Senhor, o Senhor não se dá conta que a gente vai morrer e o barco vai afundar? Jesus vai lá, acaba a tempestade e ele chama a atenção dos seus discípulos, diz assim: por que são tímidos assim? Por que vocês são tímidos assim? Vocês ainda não têm fé. Olha, Jesus chamando, puxando a orelha dos seus discípulos. Jesus, ele cobrou dos seus discípulos ousadia e intrepidez. E essa cobrança, irmãos, passa pela história e chega até nós hoje. Deus, Jesus, cobra de nós ousadia e intrepidez. Intrepidez e ousadia para a gente pregar a sua palavra, para a gente fazer o sobrenatural se mover. Ousadia, fé. Eu lembro que eu já contei esse fato aqui, mas algumas pessoas que aqui não conhecem. Nós estávamos com um grande problema na igreja de Botirama. Lá a gente fez uma reforma magnífica, deixou aí um templo muito bonito, fizemos sala de escola bíblica, mas tinha um problema, tinha uma árvore enorme, frondosa, um flamboyante, enorme, tampava toda a fachada da igreja, tampava tudo. E as pessoas não identificavam a igreja como igreja. Às vezes chegava gente lá com um carro de som e abria a mala do carro de som e pá, aquela coisa na frente da igreja em culto. A gente tinha que parar o culto e ir lá pedir para a pessoa tirar o som, diminuir o som, sair de lá e tal, porque ali era uma igreja que as pessoas não identificavam aqui como uma igreja, porque o flamboyante tampava tudo. Assim, essa árvore tem que sair daí. Essa árvore tem que sair daí. E aí eu fui na prefeitura, a prefeitura não deixou, fui na Secretaria de Meio Ambiente, não deixou, fui tudo lugar que podia ter ido, tudo quanto era, nenhum deixaram. Então, mas se eles não deixam, então a gente vai ter que agir. Irmãos, vamos orar aqui na árvore? Orando na árvore. Ousadia e intrepidez, orando na árvore. 2 meses depois, não tinha uma folha em cima mais na árvore. A
a árvore secou. E quando eu fui lá, porque ficou perigoso, né? Aquela árvore seca, aqueles galhos secos caem em cima de um carro, caem em cima de uma pessoa. Eu fui lá avisar a prefeitura que a árvore tinha secado. Eles pensavam que eu tinha colocado veneno na árvore. Mas não foi o dono da árvore que tirou ela de lá. Foi o dono da árvore. Mas a gente teve a ousadia de orar, de crer. Um dia eu fui chamado para orar aqui para uma pessoa que no hospital Eurico Dutra, no tempo não tinha ainda o HO. Essa pessoa tinha tomado um tiro. Segundo falaram, que ela foi limpar a arma do marido, e quando estava limpando a arma disparou e entrou aqui e saiu. Ela nem saiu, a bola ficou alojada. E aí foi para Brasília, fizeram o possível, e disseram, olha, não tem jeito. Não tem jeito. Aí o marido disse, então eu vou levá-la para casa. Ela vai morrer aqui, em casa. E trouxe. Quando chegou aqui, ao invés de levar para casa, ele levou para o hospital e tudo. E aí eu soube, fui lá. Fui lá orar e fui lá fazer uma visita e chegou lá, o marido triste, não sei o que e tal. E ela só abriu os olhos. E o Espírito Santo me tocou assim, naquele momento. E eu, seguindo a orientação do Espírito Santo, eu disse, a senhora entende o que eu estou falando? A senhora pelo menos me ouve? Se a senhora me ouve, pisca o olho. Ela piscou o olho. Aí eu preguei o evangelho para ela e levei ela a tomar uma decisão diante de Cristo. Ela tomou a decisão. Em seguida, eu disse para ela, a senhora crê que a senhora vai se levantar, a senhora vai ficar completamente curada para a glória de Deus. Se a senhora crê nisso, pisque os seus olhos. Ela piscou. Nós oramos e fomos embora. Para resumir a história, essa mulher ficou boa, não morreu. Depois disseram, não, ela vai ficar paralítica do pescoço para baixo, né? Vai ficar tetraplégica, né? Não ficou. Essa mulher engravidou, teve 2 filhas gêmeas, né? Fez faculdade, até hoje vive aí também. Se converteu, o marido dela se converteu, a família toda se converteu. Foi assim, muita gente se convertendo. Todo mundo que sabia desse caso me entregava a vida para Cristo. Foi algo maravilhoso. Ousadia, intrepidez, coragem de fazer aquilo que Deus te mostra para fazer. Jesus está nos cobrando isso. No texto que nós vamos ler, a gente vai ver a história, o início da história de Neemias. Neemias, ele foi muito corajoso. Neemias foi muito corajoso. E ele teve uns atos de coragem assim, fantásticos. E a coragem dele foi para fazer a obra do Senhor, fazer aquilo que Deus colocou no coração dele. Nós vamos agora ver alguns atos de coragem de Neemias, para que nós sejamos inspirados, para que esse ano que daqui a pouco vai iniciar, a gente use dos mesmos atos de coragem de Neemias e a gente possa assim fazer uma grande transformação na nossa vida, na nossa igreja, na nossa cidade, na nossa família e em todos os lugares que nós estivermos. O primeiro ato de coragem de Neemias. Neemias teve coragem de enfrentar a si mesmo para descobrir a missão que Deus tinha para ele. Os irmãos, no capítulo 1 de Neemias, a partir do verso 1, diz assim: ora, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, na capital, que veio a Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá,
e perguntei-lhes pelos judeus que tinham escapado e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Eles me responderam: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande aflição e opróbrio. Também está derribado o muro de Jerusalém e as suas portas queimadas a fogo. Tendo eu ouvido estas palavras, sentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e continuei a jejuar e a orar perante o Deus dos céus. No verso 11, pular um pouquinho para o verso 11 agora, diz assim: ó Senhor, que estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se deleitam em temer o teu nome, e faz prosperar hoje o teu servo, e dá graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Bem, Neemias, ele ouve o relato do que estava acontecendo lá em Jerusalém. E ele foi tocado profundamente no seu coração. Eles disseram que as pessoas que já tinham retornado do cativeiro, assim como aqueles que ficaram, que não tinham vindo para o exílio, mas tinham ficado em Jerusalém, estavam em grande opróbrio e aflição, grande vergonha, de certo modo ele está querendo dizer, e muita aflição. E Neemias se comoveu com isso, e ele disse que sentou e lamentou por alguns dias, e jejuou e orou perante o Senhor. Irmãos, quando Deus coloca alguma coisa no nosso coração, e quando o nosso coração é tocado, muitas das vezes com profundidade de determinadas coisas, Ele nada mais, nada menos do que Deus nos direcionando para aquilo que Ele quer de nós, ou para aquela missão que Ele tem para nós. Então, a gente precisa estar atento. Se o nosso coração arde para determinada coisa, a gente precisa se inclinar e seguir adiante. Só um exemplo. Teve gente que está sabendo das enchentes lá no sul da Bahia. Teve gente que nem orou, nem sequer se deu o trabalho de orar por aquelas pessoas lá. Mas tem gente que desde o início está lá, arrastando o rodo, fazendo sopão, distribuindo agasalho, lá dando todo apoio às pessoas. Por quê? Chamado. Deus fez arder no seu coração. Chamado missionário. Muitas das vezes, missionário vai para lugares que, se pessoas souberem que ele é um missionário, que ele é um pastor, que ele é um crente, que ele é um pregador do evangelho, ele é morto. Na Índia, Paquistão, Arábia, diversos países do mundo, há condenação de morte para cristão. E essas pessoas vão para lá para pregar o evangelho. Sabe o que é isso? Deus fez arder no seu coração e as pessoas vão. Neemias, ele nem conhecia Jerusalém, ele nasceu no tempo do cativeiro já, da Babilônia. Aquela situação, aquela situação de destruição, estava ali naquela cidade há mais de um século já. Havia necessidade de reconstrução, havia necessidade de se recompor aquilo lá. E Deus mexeu com ele. Deus aqueceu seu coração nesse sentido. E o fato de Deus ter mexido com ele mexeu também com as suas prioridades, ele mexeu com a sua agenda, ele mexeu com os seus objetivos, ele transformou a sua vida.
primeiras atitudes em relação ao problema que chegou nas suas mãos. De novo, o verso 4 diz assim: tendo eu ouvido essas palavras, sentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. Ele sentiu tanto o peso daquela situação, bateu tão forte no seu coração que ele chegou a desfalecer, ele sentou, ele não aguentou. E ele se lamentou por vários dias diante de Deus. Ele chorou por aquele povo, chorou por aquela situação. Mas o mais interessante, o mais importante de Neemias é que ele não ficou só no choro e no lamento. A Bíblia diz que ele continuou a orar e a jejuar perante o Deus dos céus. Apesar de toda a dor que ele sentia, ele orou e jejuou. Sabe por quanto tempo? Sabe por quanto tempo? 4 meses. Ele orou e jejuou por 4 meses. Diz que quando ele ouviu o relato foi no mês de Quislã. Mês de Quislã, no calendário hebraico, corresponde ao mês de novembro, entre o mês de novembro e dezembro. Mas quando ele foi falar com o rei, foi no mês de Nissan, que foi entre o mês de março e abril. Aproximadamente 4 meses. Ele orou e jejuou. E não era uma situação fácil. Não era uma situação fácil. O próprio rei tinha decretado que Jerusalém não podia ser reconstruída. Por isso, como foi o rei que decretou, e antigamente um decreto do rei, nem o próprio rei podia revogar. Era difícil. Então, essa causa que Neemias estava empreendendo ali agora, que ele iria empreender, que ele iria lutar por essa causa, era algo praticamente impossível. Era algo praticamente impossível. E é por isso que ele orou e jejuou por tanto tempo. Irmãos, às vezes a gente almeja determinadas coisas, a gente precisa de determinadas coisas, mas a gente não se dispõe a orar e a buscar de verdade aquilo que a gente precisa, que a gente almeja. E esse é o caminho do cristão, irmãos. Esse é o caminho do cristão. Há muitas coisas, o que a gente pode fazer com o nosso braço, a gente faz. Mas muita coisa a gente depende de Deus. A gente depende de Deus. Irmãos, a gente lutou, a gente está lutando para a construção da casa pastoral. Aí hoje, a gente veio visitar e a gente estava olhando. Quanto custa um metro quadrado hoje de área construída aqui no Brasil, principalmente aqui na Bahia? 1.500 e uma fração. 1.546, foi isso, né? R$1.546. Nós estamos construindo uma obra com um padrão bom, confortável, e a gente não está gastando nem sequer R$1.000 por metro quadrado de construção. Nós temos em torno de R$90 mil gasto nessa construção. Menos de R$1.000 por metro quadrado. Como é que isso pode? Como é que essa matemática pode acontecer? Deus, um negócio. Quanto nós temos orado, quanto a igreja tem orado por isso, quanto nós, a Cacilda, temos orado infalivelmente todos os dias por isso, clamado ao Senhor por isso, e Deus está fazendo acontecer. Deus faz surgir do nada aquilo que nós precisamos.
Mas a gente precisa orar, a gente precisa buscar, a gente precisa jejuar, a gente precisa lutar com as armas que o Senhor colocou nas nossas mãos. E que armas são essas? São armas espirituais. Irmãos, não se iludam que tudo que as nossas lutas estão somente no âmbito físico. As nossas maiores lutas estão no âmbito espiritual. Estão no âmbito espiritual. E é lá que a gente tem que guerrear, é lá que a gente tem que lutar. E Paulo diz que a luta espiritual só se discerne espiritualmente, só se luta espiritualmente. Temos que lutar. É a arma que a gente tem, a arma mais poderosa do universo. É a oração. E como nós negligenciamos a oração, como nós não nos esforçamos a orar e a buscar. Queridos, se nós quisermos experimentar o novo, nós vamos precisar vencer a nós mesmos, vencer o nosso desânimo que muitas das vezes toma conta de nós, nos coloca no canto, no quarto escuro. Desânimo. A gente não tem ânimo para orar, a gente não tem ânimo para ir para a igreja, a gente não tem ânimo para se alimentar espiritualmente, para ouvir a palavra, a gente não tem ânimo para ler a palavra. A gente não tem ânimo para nada espiritual. Para muita coisa a gente tem ânimo. Mas para as coisas espirituais, muitas das vezes a gente não tem. E a gente precisa vencer isso. E muitas das vezes essa luta espiritual, essa luta é com nós mesmos. A gente tem que lutar, a gente mesmo lutando contra nós mesmos. E é uma luta muito difícil de ser vencida. Não é fácil, não. É você lutar contra a sua vontade. É o seu coração, a sua carne está dizendo não. Eu não quero orar, eu não quero ler a Bíblia. E você vai dizer, eu vou fazer. Eu vou orar. E eu vou ler a Bíblia. E eu vou lutar espiritualmente. A gente tem que vencer a tristeza que nos abate. A gente tem que enxugar as nossas lágrimas, engolir o nosso choro e partir para frente. Quando eu falo em engolir o choro, eu tenho que me lembrar de Dona das Neves. Dona das Neves era minha mãe. A gente era pintada, né? A gente ia aprontar. A gente aprontava um monte. Minha mãe pegava a gente, dava aquela lapada, dava aquela surra. Aí a gente ficava ali berrando, chorando. Ela, cale, entupa. E a gente tinha que, senão o corpo voltava de novo. A gente tem que engolir o choro. Tem que seguir a recomendação de Dona das Neves. Engolir o choro. Orar, buscar o Senhor de verdade e seguir adiante. Segunda atitude de coragem de Neemias. Ele teve coragem de tomar atitude. Segunda atitude de coragem, ele teve coragem de tomar atitude. Olhe bem, nada acontece se apenas nós nos comovermos, nós chorarmos, nós orarmos e continuarmos prostrados. Se a gente não tomar atitude, a gente não está fazendo nada. A gente precisa tomar atitude. Olha o que diz o verso 11, de novo, nós vamos ler o verso 11 de novo. Diz assim: ó Senhor, que estejam atentos os seus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se deleitam em temer o teu nome, e faz prosperar hoje o teu servo e dá graça perante este homem. Eu era copeiro do rei. Neemias, ele, para esclarecer aqui a oração, ele chega para Deus e diz: Deus,
me ajude agora. Que a minha oração tenha chegado ao Senhor. Porque eu vou até o rei. E eu vou falar com o rei. Por isso, Deus, eu preciso que o Senhor me ajude, que o Senhor ouça a minha oração, que o Senhor atenda a minha oração. Neemias, ele não ficou prostrado. Ele não ficou medindo dificuldade. Eu não sei, talvez, não sei se dá, não sei se não dá. Ele não olhou nada disso. Ele não olhou. Ele intensificou a sua oração e partiu para cima do problema. Ele partiu para cima do problema. Ele não só ficou admirando o problema. Ele não ficou somente se lamentando, chorando e achando que ele era o maior sofredor da face da terra. Ele partiu para cima do problema. Isso que nós precisamos aprender a fazer. Parar de se lamentar, parar de falar, parar de se queixar. Parar de se queixar. Parar de ter medo. A gente tem que entender, a gente tem que abrir a nossa visão, o nosso pensamento, a nossa ideia e olhar e saber o Deus que nós temos, o Deus que nós servimos. É o Deus criador de todas as coisas, o Deus poderoso. Só há poder nele. Só nele há poder. Poder criador, poder transformador. Só nele há. A gente tem que aprender a parar de lamuriar e partir para cima do problema. Por maior que seja o seu problema, por maior que seja, é infinitamente menor do que o Deus que você tem. É infinitamente menor. Atitude, ela tem que ser no tempo certo e no local certo. Verso 1 do capítulo 2. Aqui do verso 1 diz assim: sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º de Artaxerxes, quando o vinho estava posto diante dele, que eu apanhei o vinho e dei ao rei. Ora, eu nunca estive triste na presença do rei. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, visto que não estás doente? Não é isto, senão tristeza do seu coração. Então temi sobremaneira e disse ao rei: viva ao rei para sempre. Como não há de estar triste o meu rosto, estando na cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolado, e o meu rosto, e tendo sido consumidas suas portas pelo fogo. Então o rei me perguntou: que me pedes agora? Orei, pois, ao Deus dos céus, e disse ao rei: se for do agrado do rei, se o teu servo tiver achado graça diante de ti, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique. Então, o rei, estando a rainha sentada junto a ele, me disse: quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprove o rei enviar-me, apontando-lhe eu certo prazo. Como eu disse antes, Neemias esperou 4 meses. 4 meses se preparando. E ele chegou diante do rei e apresentou uma tristeza incomum. Por quê? Neemias, ele era responsável pela alegria do rei, por incrível que pareça. Você já ouviu falar nos tempos mais novos do bobo da corte? Aquela pessoa que alegrava o rei. E ele servia o vinho e ele sempre
era aquela pessoa que estava sempre alegre na presença do rei. E com isso alegrava o coração do rei. E nesse dia ele chegou triste, macambúzio. De repente, a tristeza dele foi tão grande que o rei chamou a atenção do rei. Mas essa tristeza dele era uma tristeza estratégica. Era uma tristeza estratégica. Aquilo ali era o gancho que ele precisava para introduzir o que ele desejava ao rei. Era uma tristeza estratégica. Então, ele aproveitou que o rei questionou ele e ele entrou com o assunto. Só que, antes disso, ele disse: temi sobremaneira. Por que ele temeu? Porque Neemias era uma das pessoas mais importantes no reinado, no trono. Ele era uma das pessoas mais importantes. Por quê? Porque naquele tempo se faziam muitos complôs para matar os reis, e geralmente se usavam veneno, essas coisas. Então, o copeiro era aquele que primeiro bebia. Ele bebia no copo do rei, tomava o primeiro gole, o rei dava um tempo, esperava para ver se ele não ia morrer. Se ele não morresse, o rei tomava o vinho, né? Então, era uma pessoa muito importante. Ele, de repente, pelo fato dele chegar diante do rei e falar determinadas coisas, ele podia perder tudo, perder o seu carro, perder tudo. Ele podia até ser morto. E naquele tempo era um negócio muito difícil. A esposa do rei, a rainha, ela tinha que mandar recado para o rei para saber se o rei poderia aceitá-la, se ela podia entrar no trono. Se ela entrasse no trono e o rei, se ela entrasse no trono por ela mesma, e o rei não suspendesse o cetro, o que é que acontecia? Ela era morta, ela era fulminada imediatamente, era levada para fora do palácio e era morta. A própria rainha. Imagine só o copeiro do rei falar determinadas coisas que poderia soar como traição ou alguma coisa semelhante. Era algo muito perigoso. E ele temeu. Mas o medo não o paralisou. Ele não se intimidou, porque ele tinha segurança que Deus estava com ele. Ele orou rapidamente ao Senhor, orou ali em pensamento e foi para cima. E conversou com o rei, e falou com o rei. Ele confiou no que Deus tinha preparado para ele. Ele confiou nas orações que ele tinha colocado diante de Deus, no jejum que ele tinha colocado diante de Deus. Ele confiou. Muitas das vezes, irmãos, nós não vencemos, nós não alcançamos aquilo que nós buscamos, porque a gente fica com medo. Simplesmente a gente tem medo. Medo de muitas das vezes nada. Medos injustificáveis, muitas das vezes. A gente fica temendo diante das situações. Nós precisamos ser corajosos, enfrentar e saber que Deus é conosco. Terceira coisa, terceiro ato, terceira atitude de Neemias. Neemias, ele se preparou. Ele se preparou ali, aqueles 4 meses. Ele passou se preparando para aquele momento. Ele não foi à toa, ele não foi aleatório. Ele foi preparado ali para diante do rei. Olha o que diz o verso 7 do capítulo 2. Eu disse ainda ao rei: se for do agrado do rei, dê-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que eu chegue a Judá. E como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, a fim de que me dê madeira para vigas das portas do castelo que pertence à casa, e para o muro da cidade, e para a casa
que eu houver de ocupar. E o rei mas deu graças à mão benéfica do meu Deus sobre mim. Interessante que ele foi preparado, e quando o rei deu, ele reconhece que foi Deus que deu. Foi Deus que mexeu o coração do rei para dar. Querido, quem quer viver o novo, quem quer viver algo novo, precisa se preparar. Não é à toa, não é aleatória a coisa. Neemias foi preparado diante de Deus. Ele tinha a lista certinha dos pedidos para apresentar diante do rei. Primeiro, as cartas para ele poder passar, chegar até Jerusalém sem ser incomodado. Sem ser incomodado, porque ele sabia que se ele fosse sozinho, sem cartas do rei, ele podia ser molestado no meio do caminho, roubado, até morto no meio do caminho. Ele não ia chegar até Jerusalém. Depois ele pede cartas para Asaf fornecer madeira. Ele já foi levando toda a madeira que precisava para fazer a obra que ele pretendia fazer. De sorte que Neemias passou 4 meses, mas não foi 4 meses somente orando, mas também ele passou planejando. E quando ele foi para diante do rei, já sabia tudo o que precisaria para alcançar o seu propósito. Ele precisava de provisionamento para a obra. Ele pediu madeira, o rei deu madeira e mais, o rei deu mais do que ele precisava. Porque lá no verso 9 diz que quando ele chegou lá diante dos governadores, ia ele e uma tropa que foi levá-lo para acompanhar. O rei deu uma tropa de soldados para ir lá acompanhar, para levar ele até lá em Jerusalém. Ele teve muito mais do que ele havia pedido. Queridos, nós precisamos nos preparar, porque se a gente não estiver preparado, as oportunidades, elas vão passar e a gente não vai aproveitar. Sabe, a oportunidade, ela não diz o momento que vem, ela não se mostra no momento que vem, simplesmente ela chega. E se a gente não está preparado, ela passa, ela vai embora. A preparação é importante para a gente vencer. A preparação, ela nos posiciona para a vitória. Ela nos posiciona para a vitória. Se a gente não estiver preparado, não vai fluir, não vai funcionar. A preparação, ela nos aperfeiçoa, porque há uma dinâmica na vida. A vida é uma dinâmica. Agora, Neemias, a ferramenta de Neemias, quando estava no palácio lá, era um copo. O copo, a taça do rei. Era a ferramenta dele. Agora ele vai lá edificar o muro, a ferramenta dele vai mudar. Vai ser pá, enxada, picareta, lança, sei lá, a ferramenta que ele tinha na época. A ferramenta vai mudar. Depois ele vai governar aquela cidade, a ferramenta dele vai mudar, vai ser agora a caneta com as suas leis. Entendeu? E a gente precisa se preparar. Cada momento a gente precisa estar preparado. Se você quer viver o novo, agora em 2022, você precisa se preparar mesmo. Aprender mais e mais a palavra de Deus, os conceitos, a direção, sabe? Preparo. Por último, Neemias teve coragem de enfrentar os seus opositores. Verso 9, a partir do verso 9, diz assim: então fui ter com os governadores da além do rio e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Porque, ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo Horonita, ficaram extremamente agastados de que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Eles, logo quando Neemias chegou,
foi procurar os governadores, né? Sanbalate era governador de Samaria, e Tobias era um alto cargo também na região de Samaria. E ele foi se apresentar lá. E os caras já começaram a fazer oposição. Eles ficaram angustiados, ficaram zangados, vamos dizer assim, porque diz aqui, porque alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Os caras ficaram agoniados, ficaram chateados por conta disso. Porque alguém veio buscar o bem dos filhos. E eles começaram a atrapalhar, eles tentaram matar Neemias, eles tentaram paralisar a obra, eles fizeram falsas cartas para o rei, né, para o rei mandar ordem para poder parar a obra. Eles fizeram de tudo para poder parar a obra, paralisar a situação, paralisar Neemias. E Neemias não se deixou intimidar pelos seus opositores. Queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Quando a gente faz a obra de Deus, quando a gente faz alguma coisa dentro da causa de Deus, tenha certeza que o inimigo se levanta. E não se levanta pouco não, se levanta pesado. Pesado. Não é fácil determinadas situações que a gente passa quando a gente faz a obra de Deus. Mas a gente precisa fazer, a gente não pode recuar. Eu lembro que nós fizemos aqui, no primeiro ano que eu estava, a gente fez aquele encontro entre igrejas. Todas as igrejas da cidade vieram para aqui, a gente fez um culto, a gente foi para todas as igrejas da cidade, cada dia era numa igreja, todos os evangélicos da cidade iam para a igreja. E foi eu que articulei tudo, trabalhei. E no dia o primeiro culto que foi aqui na igreja, enquanto nós estávamos cultuando aqui, o Lúcio estava com uma arma na cabeça. O cara roubou as coisas dele. Roubaram dele. Sabe o que é isso? Intimidação. O inimigo tentando intimidar a gente. Intimidar, para que a gente pare, para que a gente murche, para que a gente recue. Mas nós continuamos. E Deus nos honrou. Deu tudo que o ladrão levou, nós recuperamos tudinho, muito melhor. Deus nos deu muito melhor depois. E está aí meu filho íntegro. O Senhor cuidou dele lá, não deixou que nada de mal acontecesse. Mas o inimigo faz isso. O inimigo se levanta mesmo. Não é brinquedo isso. Mas a gente não tem que dar ouvido, não. A gente não tem que esmorecer, a gente tem que enfrentar. Eu lembro, a palavra de Deus diz que Eliseu, ele estava, o rei da Síria armava as armadilhas para Israel. Aí Eliseu ia lá e avisava para o rei de Israel que ia acontecer isso, acontecer aquilo. O rei se prevenia e nunca caía na armadilha do rei da Síria. E o rei da Síria, como é que pode? Ele sempre sabe o que está acontecendo e tal. Aí alguém disse, não, é o profeta Eliseu que tem lá em Samaria lá. O cara vai lá e fala tudo para o rei. Então, vai lá buscar esse cara. Ele pegou um exército enorme e foi lá para buscar Eliseu. Aí Eliseu está lá bem da dele e tal. Aí o Geazi, que era o moço de Eliseu, sai, quando ele sai, e aquele exército enorme, arrodeando, bateu a porta e voltou correndo. Meu senhor, tem um exército enorme. Eliseu está tranquilo. Como é que é, rapaz? Um exército enorme que vai matar a gente. Meu amigo, fique calmo. Senhor, abre os olhos dele. Meu amigo, muito maior o que está com nós, o que está conosco, do que o que estão com eles.
ele saiu lá e feriu de cegueira todos os homens. Todos os homens. E levou e entregou aqueles homens, todos cegos, ao rei de Israel. Todos cegos. Podia ter matado todos eles. Podia ter matado todos eles. Muito maior que está conosco, que está no mundo de Deus. Se você quiser viver o novo, você não pode dar ouvido a falácias. Não pode dar ouvido que muitas das vezes até o inimigo usando pessoas para poder nos desanimar, para poder nos entristecer, para fazer a gente recuar. Não dê ouvido. Essa é a fórmula para que a gente em 2022 venha desfrutar do novo, venha viver o novo, especial. Nós temos que ter coragem para olhar para nós mesmos, enxergar os nossos erros, os nossos pecados, lutar contra si próprio, se corrigir. A gente tem que tomar atitude, tem que ter iniciativa. Tem gente que só quer ter a acabativa, né? A iniciativa ninguém quer ter. Só quer ter alegria quando a coisa está acabada, quando terminou tudo. Mas quando é início, ninguém quer. Mas você tem que ter iniciativa. Você tem que ter atitude. Sem atitude, nada acontecerá. Nós temos que reconhecermos os nossos dons e talentos que o Senhor nos capacitou para a gente agir, para a gente fazer a diferença neste mundo. Para a gente fazer a diferença neste mundo. Nós temos que nos preparar, temos que enfrentar os nossos opositores. Eu quero encerrar agora aqui. Com uma afirmação, com uma revelação para vocês e com uma pergunta. Uma pergunta. Primeiro, eu quero dizer para você que está aqui hoje que há algo novo e tremendo para a sua vida neste ano que se inicia. Algo novo e tremendo para a sua vida. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta. O que é que você vai fazer? Você vai ouvir, achar bonito, achar bom, profecia, e deixar para trás, ou você vai começar a se mover? Você vai começar a se corrigir, você vai começar a ter iniciativa, você vai começar a se preparar, você vai enfrentar os seus opositores. O que você vai fazer? Que Deus aplique essa palavra na sua coração. Rapidamente nós vamos passar para o segundo momento, nosso que é a celebração da ceia do Senhor.